Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-los, dar o meu bom dia, desejar a todos uma boa semana e dizer que vencer uma eleição, principalmente hoje, na situação que o Brasil se encontra, vencer uma eleição municipal é um misto de alegria e responsabilidade. Alegria exatamente pela vitória, né, pelo entusiasmo, pela energia dos companheiros que caminharam conosco numa campanha eleitoral exaustiva, por sinal, mas a gente chega ao final com a consciência, né, do dever cumprido de ter combatido o bom combate. Eu acho que valeu a pena, né, nós adoramos e amamos essa cidade como todos vocês, e é esse o nosso propósito, de continuar usando em favor da nossa cidade a experiência, né, que Deus nos privilegiou com ela e, acima de tudo, corresponder à confiança de milhares de varginhenses que depositaram lá na urna o seu voto. A cidade, tanto a televisiva como a jornalística, como a radiofônica, eu acho que foi um trabalho muito profissional, muito imparcial e, evidentemente, isso valorizou o nosso pleito. Acho que a eleição se transcorreu num ambiente tranquilo, democrático, né, de muito respeito. A cidade permaneceu limpa ao final das eleições, deu menos trabalho para a prefeitura, então eu só posso avaliar positivamente. Naturalmente, a eleição tem os seus percalços, né? É uma competição onde o clima às vezes se torna passional, mas eu acho que, apesar de tudo isso, o saldo é altamente positivo. Prefeito Luiz, sabe o que você acha que ajudou o senhor nessa vitória? Olha, eu, com todo respeito pelos candidatos, e demonstramos isso na campanha eleitoral, fazendo uma campanha limpa, né, respeitando o eleitor, sem ofensas, sem ataques, limitando-nos a prestar contas e, ao mesmo tempo, apresentar as nossas propostas. Eu acho que isso foi fundamental, porque até que tentaram desconstruir o nosso trabalho, a prefeitura é uma obra inacabada, e naturalmente encontramos problemas diuturnamente, mas não conseguiram desconstruir a nossa história de honradez, de dignidade, e isso hoje no Brasil, apesar de ser um dever, é um diferencial nas eleições, como ficou provado por todo o Brasil. Prefeito, o que o senhor achou dessas mudanças aí da campanha, como a redução de tempo da campanha e também outras mudanças propostas pela Justiça Eleitoral? Ajudou, não ajudou? Olha, eu acho que, de um certo modo, ela foi bastante, assim, eu acho que moralizou as eleições. Evitou a interferência direta das empresas nas doações, ela também reduziu o tamanho da campanha, economizou o dinheiro gasto na campanha, absurdo às vezes, e ao mesmo tempo ela privilegiou pessoas que tenham biografia, que já sejam conhecidas, que já mereçam a confiança do eleitor. Isso privilegiou, sem dúvida, o meu caso como prefeito, embora tenha o ônus do cargo, que causou desgaste, eu acredito que 50% a 60% de prefeitos aí tiveram dificuldades em se reeleger, mas ao mesmo tempo o seu currículo ele pesou muito numa eleição cuja campanha foi reduzida pela metade. Prefeito, pensando no futuro em relação ao desenvolvimento da cidade, qual a primeira medida nesse momento de crise econômica? Olha, eu, como declarei e repeti enfaticamente na campanha eleitoral, eu tenho um sonho que é construir agora, independente de outras obras, de todos os outros setores, o Hospital da Criança. Hoje, a primeira determinação minha foi pedir à Secretaria do Planejamento um levantamento das áreas disponíveis no município para que possamos escolher o melhor local, a melhor localização dessa obra. Por quê? Porque o Hospital da Criança, que não temos aqui, é uma arquitetura diferente, é uma arquitetura lúdica, é uma decoração diferente e toda a sua estrutura operacional é voltada para a criança. Então nós teremos lá um centro cirúrgico infantil, uma pediatria, uma enfermaria pediátrica, um pronto-socorro infantil, UTI neonatal, CTI infantil, é toda uma estrutura diferente e nós temos absoluta convicção que pelas potencialidades do município, sabendo redefinir as prioridades e administrar com competência a questão financeira que hoje desafia todos os municípios brasileiros, eu acho que vamos conseguir realizar essa obra e muitas outras de interesse, principalmente da juventude e das crianças varginhenses, às quais eu quero deixar um legado. Prefeito, o senhor, em 2 mandatos, passou-se bastante apertado em pagar conta, em apagar incêndios e tudo que a imprensa já sabe. A partir de agora, o senhor vai ser o prefeito da sua própria administração, prefeito. A partir daí,
Isso, por um lado, é altamente positivo, porque assumo as rédeas que já estão nas minhas mãos. Mas, por outro lado, aumenta a minha responsabilidade, porque a situação dos municípios brasileiros, como principalmente vocês da imprensa sabem, ela não é uma situação, não é um céu de brigadeiro. É uma situação ainda desafiadora, mas eu acredito que com a dedicação, o comprometimento, a responsabilidade, como eu disse, saber redefinir prioridades, porque as coisas acontecem, são imprevisões que surgem, né, durante o nosso caminho, e foi isso que fizemos nesse mandato. Até aqui, eu digo até uma frase bíblica: o Senhor nos ajudou, porque foram desafios, né? O meu vice-prefeito foi fundamental nesse trabalho, compartilhamos as responsabilidades, administramos a 4 mãos e podemos dizer que combatemos o bom combate e vencemos. Você tinha então um plano de governo aí extenso, prefeito. Quais são as prioridades além do hospital daqui para frente que as pessoas podem esperar logo no começo agora? Olha, obviamente hoje nós inserimos no mesmo patamar, e a sociedade tem feito isso, da educação e da saúde, que são prioridades absolutas, até porque são impostas e vinculadas pela Constituição, à segurança pública. Nós queremos tudo que tivermos de disponibilidade, dinamizar, incentivar, aumentar o efetivo da nossa Guarda Municipal, dotá-la de uma sede própria para que ela possa desenvolver adequadamente a capacitação dos seus agentes, equipá-la com viaturas, com armamentos, enfim, nós sabemos que pela competência constitucional, o município tem um papel mais coadjuvante do que propriamente um protagonista, porque a responsabilidade constitucional da segurança pública começa no governo federal, através do Ministério da Justiça. Depois ela vem para os estados, que tem o comando de uma corporação enorme, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então a Guarda, inicialmente, ela foi criada para cuidar do patrimônio público. Mas como a violência cresceu, ela se irradiou para as cidades do interior, as guardas municipais, através de uma lei que regulamentou a Constituição, essa lei aumentou as suas prerrogativas e exatamente em cima disso é que nós vamos trabalhar. Prefeito, o que o senhor tem a dizer aos mais de 50% dos eleitores que não votaram no senhor? O que o senhor tem a dizer para eles? Que você é o prefeito de todos os varginhenses. Quando a gente assume uma responsabilidade como essa, a gente tem que despir-se dos ranços, das vaidades e assumir a responsabilidade de ser o prefeito de todos os varginhenses. Teve alguma coisa que ficou para o senhor dizer durante a eleição que não foi possível, que ficou engasgado ali, que agora poderia dizer? Não, o que eu disse é o seguinte: a prefeitura é como um copo de vinho que não está totalmente cheio. Então os adversários fizeram o seu papel de aproveitar a parte vazia desse copo e tentar esconder a parte cheia. Prefeito, por favor, a educação não foi um tema que foi proposto nos debates que nós assistimos, pelo menos, ou ficou em segundo plano. E é dos grandes temas, inclusive constitucional. Como está a nossa situação a partir de agora? Olha, eu sem qualquer vaidade quero dizer que fui o prefeito na história de Varginha que mais investiu na educação. E o nosso objetivo na educação é uma meta ambiciosa que estamos caminhando a passos largos para ela, que é transformar a educação municipal de Varginha numa referência para Minas e para o Brasil. E as ações que nós desenvolvemos na Secretaria Municipal da Educação, através de uma equipe fantástica que temos lá, tem demonstrado que essa meta não é um sonho, ela é perfeitamente possível. Mas como o senhor falar isso aí? Tem algum projeto já em andamento? Capacitando melhor cada vez mais os nossos profissionais, valorizando-os como fizemos nessa gestão, dando estrutura adequada, reformamos mais de 27 escolas, compramos uma sede própria, moderna, com acessibilidade, para dar dignidade aos servidores e também às pessoas que procuram a nossa secretaria. Hoje, realmente, essa meta nossa está caminhando rapidamente para essa referência. Prefeito, em relação à receita, a arrecadação é o tendão de Aquiles da maioria dos municípios hoje pelo país. E Varginha, como o senhor pretende equacionar isso daí? Novos impostos podem surgir? O que o senhor está pensando? O município tem uma competência tributária muito limitada. Nós não temos nenhuma pretensão de criar ou de aumentar impostos, muito menos porque fizemos, a duras penas, uma revisão da planta genérica de valores que serve de base para a cobrança do IPTU, que estava defasada há 19 anos. O prefeito não pode se dar ao luxo de deixar de arrecadar o que ele tem direito.
mas tivemos toda a ponderação, toda a serenidade para implantar aquela lei, não sacrificamos a população mais carente, mais humilde, ao contrário, 40% ou mais dos nossos contribuintes de IPTU tiveram redução no seu pagamento. Então nós apenas fizemos justiça fiscal e agora nós não vamos de maneira nenhuma exorbitar, abusar disso, porque não temos esse direito e respeitamos todas as classes sociais do nosso município. O que precisamos é otimizar recursos escassos para atender demandas crescentes. Ao receber o resultado, Silvio, qual foi a sua emoção, o seu primeiro pensamento? Olha, quando você vence uma eleição como essa, uma eleição disputada, todas são, a gente sente, na verdade, um misto de alegria e de responsabilidade. Alegria de ter realmente correspondido, não é, à confiança, a todo o trabalho de uma equipe, de pessoas que acreditavam na sua candidatura. Então, quando você vence, você vê coroado de êxito todo esse trabalho, todo o sacrifício que impõe uma campanha eleitoral. Então, você não frustra essas pessoas. E o segundo é a responsabilidade, porque agora, como eu disse, eu estou assumindo as próprias rédeas. Não tem mais como justificar problemas daqui para frente na minha própria gestão.